autores de ações? Vão ser todos investigados. Queria que você comentasse para a gente como é que começou essa investigação, foi a partir de uma denúncia? Na verdade, nos chegou a formalização dessa prática, mas até porque nós não precisaríamos, em tese, de uma provocação. O Ministério Público pode atuar recebendo, aí, como todos nós recebemos nas redes sociais, né, as ações, em tese, criminosas. Então, nosso trabalho todo agora é aprofundar as investigações, os indícios são muito fortes, tanto que o Poder Judiciário deferiu todas as providências que nós pedimos, né? Então, agora vamos começar a ouvir as pessoas, vamos aprofundar nas investigações, ver o caminho do dinheiro, as pessoas que foram, em tese, beneficiadas com altas quantias, elas receberam essas quantias, de onde veio esse dinheiro, né? Porque, estou dizendo especificamente nesse caso, né? As cifras virtuais são comumente utilizadas para lavar dinheiro. Dinheiro de outras práticas criminosas. As pessoas compram os bilhetes com dinheiro sujo, então depois triangulam o dinheiro para tentar torná-lo com uma aparência de licitude. Mas isso vai ser aprofundado com as investigações coletivas das pessoas, né, com as análises bancárias, fiscais. Né? Então, nesse primeiro momento, é mais para concitar a imprensa, dar a importância dessa investigação, né? E que as pessoas entendam que isso não é uma atividade normal, é uma atividade que está prejudicando muitas famílias. Então, o impacto inicial, até pelo número de jornalistas que estão aqui, já revela que realmente é uma coisa que chama a atenção do público. A gente espera que os senhores façam esse papel importante que a imprensa tem de formar a opinião dessas pessoas no sentido da Desculpa, para quem joga, para entender a diferença entre uma Mega Sena, um Loto Fácil e o Tigrinho aí, por que para eles é proibitivo, né, jogar o Tigrinho e não a Mega Sena? Para poder explicar para eles essa diferença. Essa é uma opção do legislador, né? Não tem como a gente... Não, no sentido, por que um é legalizado e o outro não está sendo legalizado nesse, né, da questão daqui hoje? Isso. Qual a diferença disso? Normalmente as rifas, elas têm caráter beneficente. Elas são feitas por pessoas jurídicas. As pessoas físicas normalmente não têm autorização para promover esse tipo de atividade. Né? Porque as empresas têm que ter uma autorização de um órgão do Ministério da Fazenda para poder operar. E esses órgãos específicos não tinham, como não poderiam ter com pessoas físicas, e nem a empresa que foi constituída para explorar esse tipo de atividade também não tinha. Por isso que elas foram alvos da ação do Ministério. Para poder exatamente esclarecer a diferença de uma coisa e outra. Nesse primeiro momento também, eles estão proibidos de acessar as redes sociais? No nosso pedido, nós não pedimos para bloquear as redes sociais. Eles podem divulgar lá outras atividades que não sejam ilícitas. Nós achamos muito drástico bani-las das redes sociais. Elas não podem continuar praticando sorteios. E se fizer, aí eles vão estar descumprindo uma medida cautelar. Aí sim, nós poderíamos pensar até numa medida mais drástica, que seria uma prisão preventiva. Mas não é o que a gente pretende agora. A gente espera que eles cumpram essas medidas para evitar uma ação mais contundente por parte do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não tem risco deles fugirem? Nós pedimos, né, a apreensão dos passaportes, né, essas medidas cautelares todas foram tomadas justamente para evitar a fuga, né, e para evitar a prisão, que a gente acha que é uma medida muito drástica, né, assim, a gente tenta atuar sempre com a cautela e que a prisão seja a última medida. Né? Aproveitando essa pergunta, o casal morava em Montes Claros. Ela sempre falava que não queria sair daqui. E do nada mudou para outra cidade. Ela já tem algum indício que ela já estava sabendo dessa investigação? Que ela tinha alguma informação que estava sendo alvo da investigação do Ministério Público? Nós vamos aprofundar essa situação, né? E mais para frente nós podemos dar os dados mais precisos sobre isso. Doutor, não houve prisão. Essas pessoas soltas, elas não correm o risco de voltar a praticar o mesmo crime? Sim, tem que ter alguma coisa concreta, né? E
Se a gente imaginasse dessa forma, a gente já podia pedir prisão desde agora, né? Agora, se eles voltarem a atuar nas redes sociais, né, fazendo os nossos sorteios, eles vão estar descumprindo já uma medida que eles já têm ciência de que não podem praticar. Aí sim, eles vão estar reiterando a conduta, a reiteração criminosa pode dar ensejo a uma prisão preventiva. Quanto as concessionárias também serão ouvidas, já colocadas? Nós estamos investigando como são feitos esses sorteios, se as concessionárias vendem veículos para que ela revenda, se eles têm participação de alguma forma nos sorteios. Isso ainda não está muito claro. As investigações precisam avançar para a gente poder dar essa informação com mais... É porque, na verdade, esse tipo de rifa, ela é igual ao Minascap. Ela precisa estar legalizada junto ao órgão. Geralmente, a renda dessas rifas ela tem que ir para uma entidade social. No caso, aqui, a Minascap vai para a PAI. Geralmente, os rifeiros fazem uma pequena doação para simular isso e dar como legalizado. Mas as rifas legalizadas, de todas as formas, no Brasil, só podem ser organizadas e feitas se toda a renda for para associações e geralmente é para pais. Totalmente, e não é parte do dinheiro. Geralmente mais de 70%, 80%, 90% do valor arrecadado ele tem que ser destinado para essas entidades sociais. O fato de ela mostrar, por exemplo, eles mostrarem, por exemplo, não, nós pagamos um imposto sobre o veículo. Bem, eles não tinham autorização. A questão é anterior. Eles não tinham autorização para praticar aquele tipo de ação. A vida de ostentação também chama muita atenção, sempre. Mas chama, né? Eles não conseguem. Se fossem discretos, talvez essa operação não teria acontecido. Então, se for confirmado que teve beneficiários dessas rifas, o que vai acontecer com o dinheiro, com os bens que foram sorteados? Você tem que ver apenas, com relação aos beneficiários, é igual no jogo do bicho, né? Quem ganhou e o dinheiro, a gente não pode fazer muita coisa, a não ser que esteja inserido num esquema de lavagem de dinheiro. Que essa pessoa seja, por exemplo, um laranja, para que esse dinheiro seja repassado para terceiros, para prática de crimes, alguma coisa dessa natureza. Isso nós vamos ouvir as pessoas que foram sorteadas, se receberam o prêmio, a destinação desse prêmio. Precisa de um aprofundamento das investigações nesse aspecto. Doutor, além do casal citado, existem outras pessoas públicas ou influências na cidade que também fazem essa prática sendo investigados? No momento sobre isso a gente não pode responder. Doutor, em relação às pessoas que geralmente ganhavam os prêmios, que eram amigos dela, isso também vai ser investigado, porque chegou uma informação que a perfil que ganhava, mas não tinha foto, não tinha nada, eram sempre as mesmas pessoas, amigos dos amigos. Essas pessoas também serão investigadas? Todos os sorteados e beneficiários, na medida do possível, identificados, nós vamos fazer um trabalho em cima dessas pessoas para saber realmente a origem do dinheiro, se realmente recebeu a destinação, se houve triangulação, se houve indício de lavagem de dinheiro, essas pessoas serão ouvidas. Doutor, dentre desses itens apreendidos, bolsas de luxo, relógios, mais alguns que o senhor pode citar? Um veículo, né? Um veículo, Porsche, várias bolsas de marcas de luxo. Esses itens vão ser trazidos para cá para a gente realmente ver se são realmente itens de luxo. Na medida que for constatado que foram adquiridos com o produto da venda ilegal de rifas, serão depois vai ser decretada a perda desses. Os imóveis também foram bloqueados? Sim. Inclusive parece que tem uma construção aqui, estava sempre sendo divulgado. Todos os bens vão ser objeto de bloqueio e indisponibilidade para sair no nome dele. Esses bens foram apreendidos na frente deles, assim? Eles tiveram alguma reação? A diligência onde eles se encontravam foi feita em Uberlândia. A informação que nós temos que tudo correu bem, houve colaboração dela, não teve nenhum incidente. Assim, com relação ao veículo, nós tivemos autorização judicial para que ele seja vendido e o dinheiro vai ficar acautelado numa conta judicial para assegurar eventualmente uma reparação de danos.
No caso, quais seriam essa reparação de danos? A quem? No caso, seria para quem essa reparação de danos? Nós podemos falar um dano moral coletivo, né? Um dano moral que eles causaram para a sociedade. Até os apostadores que não ganharam poderiam entrar com algum não? Eles assumiram um risco, né? Também. Então seria destinado para alguma instituição pública, né? Poderíamos ver isso mais adiante. Qual entidade seria destinatária, ou até mesmo a União, né? No Código Penal, o Estado, né? Teríamos que ver posteriormente, né? Quem tem sido maior prejudicado. Se condenar. Porque podemos ter também questão de sonegação fiscal. Né? O Estado também pode ser vítima disso. Tem até a questão das entidades que deveriam ser beneficiadas e não foram beneficiadas, né? No caso, que a legislação hoje indica isso, né? Isso tudo vai ser melhor apurado no correr das investigações. Se condenados, quantos anos? Por quais crimes? No princípio, nós teríamos aqui a prática de jogos de azar, lavagem de dinheiro e, eventualmente, uma organização criminosa, caso existam outras pessoas envolvidas nesse mesmo mundo que nós estamos investigando. E os anos? Doutor, então, Cabeça, assim, é difícil. Vai depender da quantidade de crimes configurados também, né? Assim, Pois é, mas tem um mínimo. O mínimo. Cada crime tem uma pena mínima, só que é difícil.